Salmo de número 15 diz assim: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda em integridade e pratica a justiça e de coração fala a verdade. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Aquele a cujos olhos o réprobo é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que mesmo que jure com dano seu, não muda. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem recebe subornos contra o inocente. Quem procede desta forma, jamais será abalado. Vamos orar. Pai bendito, muito obrigado pela sua palavra que é abençoada. Acrescenta esta palavra ao nosso coração. Edifica-nos, fortalece-nos, Senhor. Fala a nós de acordo com a tua vontade, com aquilo que nós precisamos ouvir nesta noite. É o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém. E aí, nenhuma resposta ainda? Eita, o negócio está sério. Pois eu vou facilitar para vocês. Me diga qual foi o texto, então, que nós trabalhamos. Já que vocês não lembram do tema, com certeza do texto vocês devem lembrar, tá bom? Lembrando que aqueles que acertarem mais respostas, né, vão ganhar aí uma lembrancinha. A Natália ganhou uma lembrancinha muito bonita, tá bom? Vamos lá. Bom, hoje nós vamos aprender princípios sobre o cidadão do céu. O que é isso, pastor? São princípios que devem permanecer na vida daqueles que foram escolhidos, que foram salvos por Cristo Jesus, daqueles que renderam seu amor para irem para o céu. Para quando partirem desta vida, ter ali um lugar especial para desfrutar do amor, a intimidade em Cristo Jesus, a adoração ao Senhor, tá bom? Vamos lá, então, princípios do cidadão do céu. Hoje, quando nós falamos em céu, principalmente diante do contexto em que nós vivenciamos, as pessoas dizem, eu quero ir para o céu. Quem quer ir para o céu? Aí todo mundo levanta a mão. Mas para o céu existe um perfil. As pessoas devem estar dentro deste perfil. São pessoas salvas em Cristo Jesus, que verdadeiramente se entregaram a Ele, que não apenas disseram que se entregaram e não vivem orientadas por Ele. Bom, o cidadão do céu é aquele que vive orientado pelo Senhor, guiado pela sua vontade. É aquele que obedece, que faz aquilo que o Senhor ordena, aquilo que o Senhor direciona. E por isso, queridos jovens, todos vocês devem ser cidadãos do céu. Que almejem o céu, que desejem estar lá, viver com o Senhor. Eu já contei para vocês que uma vez eu encontrei com uma idosa, bem idosa, né? Há 6 anos. Aí eu disse, tudo bom com você? Ela disse, não está bom, pastor. Eu disse, mas por que não está bom? Ela disse, porque eu ainda estou aqui nesse mundo. Estou pedindo para o Senhor vir me buscar, vir me levar, eu quero morrer, eu quero encontrar com o meu Senhor. Ela desejava, ela falava com os olhos brilhosos, ela queria estar com o Senhor. E toda vez que eu a encontrava, ela dizia, ainda não deu certo, pastor. Ainda não deu certo. Aí eu fiquei pensando naquela alegria, disposição dela. E está demorando muito, que depois de 6 anos eu encontrei ela semana passada. E ela ainda não foi para o céu. Mas ela disse, pastor, eu estou aqui, bem idosa mesmo. Eu estou aqui, pastor, querendo ir para o céu, mas Deus ainda não me levou. Mas é interessante a alegria e o amor que ela tem por Deus, a ponto de desejar estar no céu com o Senhor. Vamos lá aos princípios, então. Ninguém respondeu aí? Já. Vamos ver, então, a resposta que nós obtivemos antes de iniciar os princípios. Ok, o texto. Parabéns, Sara. Ponto para você.
Mateus 6. Aí tem um tema lá, tá bom? Vamos ver se esse tema vocês vão conseguir relembrar. Daqui a pouco eu faço outra pergunta. Salmo de número 15. Quais são, pastor, esses princípios? O salmista faz a seguinte pergunta: quem habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Ele apresenta o questionamento e em seguida ele apresenta a resposta. Olha que sensacional, galera. Vejam só a forma como o salmista deixa claro o perfil de um jovem, de um cristão que vive para o Senhor. Primeiro ponto, primeiro princípio, anote aí, senão você vai esquecer, tá bom? Olha só, aquele que anda em integridade. Primeiro princípio do cidadão do céu é aquele que anda em integridade. Pastor, mas o que é essa integridade? Qual é essa ideia do salmista? Porque nós ouvimos falar sobre pessoas íntegras, mas nós precisamos entender qual é a ideia expressa pelo salmista. E aqui eu quero compartilhar com vocês. A ideia enfatizada pelo salmista é aquele cidadão que é inteiro para Deus, que vive para Deus, que se dedica a Deus, que se consagra a Deus, que oferece a sua vida a Deus. É essa a ideia de integridade. Vamos contextualizar? É aquele jovem que vive para Deus. E aqui eu quero fazer uma pergunta para você. E você responda para o Senhor, tá bom? Faça uma meditação e responda. Você é um jovem que vive inteiramente para Deus? A sua vida é de consagração a Deus, de respeito a Deus, de obediência, de amor, de temor a Deus? Você pensa no Senhor, fala com o Senhor, aprende do Senhor, obedece ao Senhor? Vamos refletir. Porque esta é uma característica de um jovem, de um cristão, que vai habitar nas maravilhas preparadas pelo Senhor. E aí? Conseguiu obter uma resposta? Ficou na dúvida? Se ficou na dúvida, tem alguma coisa de errada. Se teve aquela resposta, eita, eu não estou dentro do perfil, pois trate de se consertar. Trate, porque se você é cristão, você tem que estar neste perfil. Um jovem inteiro para Deus. Deus está em primeiro lugar na vida de um jovem inteiro para Ele. O jovem se dedica, o jovem se esforça, o jovem o respeita. Isso é integridade, um relacionamento fiel e íntegro, inteiro para Deus, tá bom? Pois bem, já deu para matutar um pouco aí, né? Se você está ou não dentro do perfil apresentado pelo Senhor. Segundo princípio, aquele que pratica a justiça. Vamos contextualizar. É aquele jovem que faz o que é o certo. Mas espera aí, pastor, vamos com calma. É aquele jovem que faz o que é o certo de acordo com a vontade de Deus e não de acordo com a vontade de si. Aquele que pratica a justiça, que faz o verdadeiro justo de acordo com a vontade de Deus. Essa é a ideia. Se você tem vivido e tem feito o que é certo de acordo com a vontade de Deus, continue progredindo, porque isso está alegrando ao Senhor, está exaltando ao seu nome, está o respeitando. Agora, se você está naquela ideia do relativismo, eu acho que Deus, não fica chateado, eu acho que fulano está pensando errado. A vida cristã não é de achismos, é de certeza. Faça o que é certo diante de Deus. E você vai ver isso repercutir diante da igreja, diante da sua família, diante da sociedade em geral. Pratique a justiça. Faça o que é justo. Terceiro princípio. Aquele que de coração fala a verdade.
Para dar uma pausa bem aqui, só para saber, eu vou fazer uma outra pergunta aqui para vocês, né? Estamos concentrados nesse estudo, mas eu quero fazer outra. Me citem os 3 primeiros princípios que eu falei, tá bom? Na semana passada. Eu estou no terceiro desta semana, mas eu quero que você cite aí os 3 primeiros princípios que eu falei na semana passada. Ok? Muito bem. Vamos voltar. Aquele que de coração fala a verdade. Meus queridos jovens, nós fomos limpos e purificados para falar a verdade, ou seja, falar de acordo com o propósito de Deus. Em Deus não há mentira, em Deus não há falsidade. A ideia de verdade é de ações, atitudes, palavras que venham prestar honra e respeito a Deus. Vocês sabem que existem muitas pessoas que são cristãs, mas que gostam de uma mentira, que não assumem os seus erros, e por não assumirem os seus erros, criam uma mentira para disfarçá-lo. Muito cuidado. A ideia que o de coração fala a verdade é de um jovem que tem o coração no Senhor, ele vai repercutir a verdade que vem do Senhor. Custe o que custar. A verdade pode parecer difícil, ela pode parecer dura, mas é o certo a se fazer em toda e qualquer situação. Falar a verdade significa também falar de acordo com a palavra, de acordo com os princípios que vêm do Senhor nosso Deus. E aí, lembrar os 3 primeiros princípios? Alguém lembrou? Eita, mas o que é isso? Vocês têm que anotar para vocês lembrarem. Bom, estou sentindo falta da Natália aí, que sempre anota todos os princípios, né? Vamos lá. Então, estamos no terceiro. Aquele que de coração fala a verdade. Prossigamos. Aquele que não difama com a sua língua. Olha só, pessoal. Existe uma música popular, existe um animal que diz que tem língua grande, e existem uns cristãos que estão falando demais, e acabam falando aquilo que é errado, e acabam caluniando ao seu próximo, e acabam defraudando as pessoas à sua volta. Espera aí, pastor, o perfil de um jovem, um cidadão de Deus, do céu, não pode ser um perfil com uma língua descontrolada, caluniadora, uma língua felina, que fere, que pensa ali, né, onde o seu autor pensa em fazer o que é errado. A sua língua é para bendizer ao nome do Senhor. A sua língua é para proclamar o evangelho do Salvador. A sua língua é para testemunhar a respeito da ação e das obras de Deus. Jamais para estar caluniando alguém. Está inventando mentiras, está inventando situações, ou está usando a língua de forma venenosa, né? Pois é, o animal de língua grande que eu quero dizer é o tamanduá, né? Existem muitos jovens cristãos em várias localidades do mundo que têm a língua, parece a do tamanduá, comprida demais. Não deixe com que a sua língua fique igual a do tamanduá. Se tiver muito comprida, corte um pedaço para fazer um churrasco de língua. Tá bom? Mas não deixe ela crescer. Não use da calúnia. Isso não pertence a jovens de Deus. Quarto princípio, aquele que não difama com a sua língua. Quinto, nem faz mal ao seu próximo, nem se dedica à censura contra o seu vizinho. É aquele que não está intencionado em prejudicar aqueles que estão à sua volta, ao seu próximo.
É aquele que não maquina o mal. É aquele que não perde tempo pensando em fazer coisas erradas. O cidadão do céu, aquele que vai morar no céu, ele não pensa em fazer mal ao próximo, ele pensa em ajudar ao próximo. Ele pensa em ser um suporte para o próximo, em servir de apoio para aqueles que estão à sua volta. E é essa a nossa atitude como jovens cristãos. Ser suporte, ajudar ao próximo, cumprir os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Muito bem, prossigamos. Nada dos princípios aí? Rapaz, como é que pode? E eu fui citando um por um, né? Eu vou até falar um pouquinho, um pedacinho do tema aqui. A oração, segundo a vontade de Deus. Né? Eu citei lá o texto que a Sara falou e depois eu fui trabalhando item por item na semana passada. E igual como eu estou expondo aqui o Salmo de número 15 hoje. Tá bom? Vamos lá para o sexto princípio. Aquele em cujos olhos uma pessoa vil ou réproba é desprezada. Ou seja, aquele que tem por desprezível ao réprobo. Pastor, que palavra é essa? Qual o significado? A ideia de réprobo é de desobediência, de alguém que anda desordenado, é alguém que não está fazendo o que é o correto. Traduzindo, é aquele que não compactua com aqueles que estão desrespeitando a Deus. Nós temos que ter um olhar de não querer estar com pessoas que desrespeitam a Deus. E aí eu faço um questionamento que você deve fazer. E você? Não gosta de estar com pessoas que desrespeitam a Deus? Que desonram a Deus? Eu vou citar um exemplo fácil aqui, porque eu já fui questionado várias vezes, já me perguntaram, e eu vou falar novamente aqui para vocês. Me disseram assim, pastor, por que eu não posso ir ali para a praça do São Sebastião? Por que eu não posso aproveitar tudo aquilo lá? Afinal, não tem nada nessa cidade, pastor. Porque toda aquela festa é oferecida para quem? É para Deus? Não. Não é para Deus, é idolatria. Ou seja, mas às vezes eu quero ir lá, eu quero estar com as pessoas que desonram ao Senhor. Cuidado. Se você não tem por desprezível ao réprobo, se você gosta de estar com as pessoas que desrespeitam ao Senhor, desonram ao Senhor, nos lugares onde o Senhor realmente está sendo desrespeitado ali, isso é prejudicial. Muito. Tenha por desprezível, ou seja, não queira estar junto das pessoas que desrespeitam ao Senhor. Queira estar com os irmãos que amam, adoram, respeitam, louvam e engrandecem ao nome do Senhor. É essa a ideia bíblica. Jovens, vocês são fortes para viverem para o Senhor e não estarem com o réprobo. Continuamos. Mas honra aqueles que temem ao Senhor. Olha só, o cidadão dos céus é aquele que honra, que respeita quem teme ao Senhor. E aqui eu quero trazer uma outra meditação. Quem são aqueles que temem ao Senhor? São os fiéis que foram chamados para viver para Deus, são os líderes da igreja, são os diáconos, o pastor, os líderes de departamento, são pessoas que honram, respeitam, que amam a Deus. São aqueles que vêm de coração puro, íntegro, se ajoelham, oram, falam com o Senhor, cantam, louvam, exaltam. Ou seja, são aqueles que vivem para Deus. Desde pequeno fui ensinado pelos meus avós, depois pela minha mãe, que nós temos que respeitar os mais velhos. Né? A usar palavras de respeito, a tratá-los como pessoas que têm mais experiência do que nós, mesmo que a gente não concorde com alguma coisa, mas nós devemos o respeito àqueles que já estão construindo a sociedade, construíram antes de nós. Eles têm experiência. Eu fui ensinado assim. Né? Mas hoje muitos jovens
não querem saber o que o pastor orienta, não querem prestar atenção no que o pastor fala, que são lideranças de Deus. Não honram e não respeitam aqueles que temem ao Senhor. E você não pode ser assim. Você é um jovem cristão. Você é um jovem que foi chamado para viver de forma autêntica para Deus. Respeite a liderança da igreja. Siga a orientação dos fiéis. Não vá procurar conselhos com aqueles que não têm o Espírito Santo. Como é que alguém que não tem o Espírito Santo vai dar o conselho de Deus? Como? Só para você ter ideia. Honre, respeite os cristãos, a sua liderança, porque isso é agradável ao Senhor. Viu, meus queridos jovens? Se de repente o pastor lhe procurar e lhe der uma orientação, ouça com carinho, com atenção, reflita e mude de atitude, porque isso mostra o amor e o cuidado dele, ou da liderança da igreja, ou de algum irmão que lhe procurou. Ok? Honre e respeite aqueles que amam ao Senhor. 7º princípio, aquele que jura com dano próprio e não muda. Ou seja, aquele que honra com a sua palavra, custe o que custar. Antigamente, os judeus faziam contratos. E os contratos dele, era aqui, verbal. Eu dou a minha palavra e a palavra era cumprida. Viu? Hoje tem tanta gente dando palavra solta que não cumpre. Né? Prometem e não cumpre. As pessoas esperam, não conseguem obter o resultado porque a pessoa não cumpriu a sua palavra. Honre os seus compromissos, mesmo, olha só o que o salmista diz, mesmo que isso lhe cause prejuízo, honre com os seus compromissos, honre, mostre o seu testemunho de cristão, mostre a quem você serve, a quem você ama, a quem você se dedica, aquele que jura com dano próprio, tá bom? É essa a ideia. Um jovem cristão, ele honra a sua palavra, custe o que custar, tá bom? Por isso, se você já me convidou para almoçar, eu estou esperando, eu vou lá, brincadeira, gente, mas a ideia é, aquilo que você deu de palavra, cumpra, tá bom? Próximo, aquele que não empresta o seu dinheiro com usura. Olha só, pessoal. Antigamente haviam judeus na região de Judá que emprestavam ali determinadas coisas para os estrangeiros suprirem as suas necessidades. Mas olha como era o empréstimo deles. Só vou dar uma ideia, só para você ter uma ideia. Rapaz, o estrangeiro está precisando ali de 1 quilo de farinha. Ele ia lá com o judeu e dizia, rapaz, eu estou precisando. O judeu prontamente, eu te empresto 1 quilo, mas tu me paga com 2. É essa a ideia da usura, se apropriar ali da necessidade do outro, relacionado a finanças ou qualquer outra situação. Se alguém está lhe pedindo emprestado, meu amigo, é porque essa pessoa está precisando. Tu não tem por que encher um monte de juros numa pessoa que está sem a condição, ela está pedindo porque ela está precisando. Ou seja, não olhe para os outros com intenção de lucrar em cima do outro por causa de um favor, de uma ajuda. Faça a sua parte como cristão, jovem autêntico. Ajude, sem pensar em receber alguma coisa em troca. Dê o braço para aquele que está precisando de apoio. É essa a ideia bíblica. Tá bom? Não empreste ou dinheiro ou algo pensando em ter alguma coisa em troca, porque isso não agrada a Deus. Faça com amor, ajude, auxilie com amor. E por fim, que não aceita suborno contra o inocente. Antigamente, até hoje, principalmente, muitos advogados, quando vão defender algumas causas, eles aceitam uma propina ali para defender da maneira errada. Nós somos cristãos. Não aceite suborno de nenhum tipo de situação. Cumpra a situação como ela deve ser cumprida.
Faça da maneira que o Senhor recomenda. Não aceite dinheiro para contar uma história diferente do que você viu. Não aceite dinheiro para prejudicar alguém. Não aceite qualquer outra coisa para fazer mal aos outros, porque isso não agrada ao Senhor nosso Deus. Tá bom? Ei, algum princípio? Eu quero saber. Quem lembrou aí? Alguém lembrou? Olha, pois, eu não vou dar mais essa lembrança para vocês, não. O negócio está feio, só lembraram o versículo. Não lembraram nenhum de todos aqueles princípios a respeito da oração. Pai nosso que estás no céu. Reconheça quem você está orando, ao seu Pai. E, enfim, vários outros princípios. Mas voltemos aqui para concluirmos. Aquele que age desta forma que foi falada aqui, com todos esses princípios, nunca, jamais, de acordo com a Escritura, será abalado. Está vendo, jovem? Que segurança de Deus para nós, se nós agirmos da forma bíblica, nós não seremos abalados, custe o que custar, venha a tempestade que vier, mas nós permaneceremos firmes, autênticos e verdadeiros diante de Deus. Então essa é a ideia do Senhor nosso Deus, tá bom? Então, eu espero que na próxima semana, quando eu fizer a pergunta para você sobre tema, texto e princípio, você lembre algum. Porque nós temos que estudar a palavra, reter, deixar com que ela haja em nós. E quando nós fazemos isso, nós lembramos, tá bom? Ok, muito bem. Que Deus em Cristo vos abençoe, cumpra esses princípios aqui do Salmo 15. Que Deus abençoe você grandemente. Nossos avisos. Amanhã nós temos a nossa escola bíblica dominical, não falte, mesmo horário, 8h30, tá bom? Nós temos o culto de proclamação do Evangelho, adoração ao Senhor, que é à noite, às 18h30, tá certo? Participe, aproveite para ser edificado e engrandecido diante de toda essa situação que tem acontecido na sociedade. Seja um alicerce, sirva de apoio, suporte para a sua família, ouça a palavra que será pregada amanhã, depois e assim sucessivamente.